Pessoal, nós vamos ter aqui então uma pequena aula sobre energia de rede, né? Falaremos sobre energia de rede e teremos inevitavelmente que falar então sobre o chamado ciclo de Born-Haber, né? Mas apresentaremos também algumas equações empíricas que são utilizadas para o cálculo da energia de rede e falaremos, exemplificaremos, né? Enfim, uma das consequências aí dos valores da energia de rede sobre propriedades das substâncias. No caso, nós mostraremos, né, enfim, como podemos interpretar, por exemplo, a maior ou menor solubilidade, né, de uma substância com base na sua energia de rede. Tá certo? Mas enfim, vamos lá então para a nossa pequena aula. Bom, nós começaremos então definindo aí entalpia, né, de rede, mas enfim, mais adiante aí nós vamos mostrar em outro slide, enfim, fazer referência a um artigo, inclusive, que mostra a diferença aí, né, entre o que nós podemos chamar de energia de rede e entalpia de rede, né? Enfim, mas já comentaremos isso, mas utilizamos o termo então. A entalpia de rede é uma medida, né, da força que mantém os íons unidos num sólido iônico. Podemos definir a entalpia de rede dessa forma, né? Bom, quanto maior for a entalpia de rede, maior é essa força, né, de atração entre os íons num sólido iônico. É isso que está dito aí no texto, né? Bom, então você pode falar em entalpia de dissociação, né, da rede, o sólido, né, você fornece energia ao sólido produzindo os íons no estado gasoso. Nós utilizamos aí o cloreto de sódio como exemplo. Ou você pode falar em entalpia de formação, né, de rede, enfim, os íons no estado gasoso produzindo o sólido. No primeiro caso, o sólido, né, a partir dele sendo produzidos os íons no estado gasoso, você tem que fornecer energia. Esse processo necessariamente é endotérmico, né? Já os íons formando o sólido, né, esse processo é necessariamente exotérmico, né? Energia será liberada quando os íons no estado gasoso se combinarem, formando o sólido, né? Normalmente você pode encontrar eventualmente nos textos energia de rede, né? Vamos utilizar indistintamente aqui os termos energia, entalpia, embora haja uma diferença técnica aí que mencionaremos mais adiante, tá certo? Mas enfim, onde estiver escrito entalpia de rede, leia-se também energia de rede, que seja, né? Mas enfim, você vai encontrar energia de rede, né, definida em determinados textos das duas maneiras. A energia, né, liberada quando os íons no estado gasoso formam um sólido, ou a energia requerida, no caso o valor aí seria endotérmico, para converter o sólido nos seus íons no estado gasoso. Essa última definição seria a definição, digamos, canônica, mais formal, enfim, ou mais correta, né? Mas enfim, é só lembrar aí que, né, o sólido produzido os íons, o valor é endotérmico, e os íons produzindo o sólido, o valor é exotérmico. E se quiser podemos falar em energia de, né, dissociação de rede, de formação de rede, conforme aparece aí no slide. Prossigamos então. Bom, a nossa aula aqui não é uma aula de fisicoquímica, né? Muito embora o nosso tema aqui enfoque, evidentemente, né, na termodinâmica, na termoquímica, enfim. Nossa aula não é uma aula, né, de fisicoquímica ou sobre fisicoquímica, mas enfim. Em todo caso, nos lembramos aí que o conceito, né, de entalpia foi introduzido por Gibbs em 1875, né? Enfim, e a equação que aparece aí está relacionada à primeira lei da termodinâmica, né? ΔU igual a Q menos W, a energia interna, a variação da energia interna igual a calor menos trabalho aí realizado pelo sistema, né? Então, a Q seria igual a ΔU mais W, né? E esse Q, no caso, é a nossa entalpia, né? A palavra entalpia, né, tem sua origem no grego, vem de en, né, de em, no sentido de em algum lugar, em alguma coisa, enfim, e talpien, né, salvo melhor pronúncia, que significa quente. Então, dá para traduzir a entalpia a partir da sua origem aí do grego como um calor interno, né, um calor que está por dentro, alguma coisa assim, né? Mas enfim, a entalpia então, né, é igual a ΔU mais P ΔV, né, porque enfim, você pode escrever ΔH igual a ΔU mais ΔPV, né? Mas como via de regra, as reações químicas acontecem a pressão constante, né? Então a ΔH é igual a ΔU mais P ΔV, né? Bom, situado aí então, né, o conceito de entalpia. Vamos lá. Bom, aí nós temos simplesmente ilustrado, né, a formação do sólido, no caso cloreto de sódio, a partir do íon, né?
Enfim, aquela visão clássica, né? É um átomo de sódio, perde um elétron, você forma um íon com carga mais um. Um átomo de cloro ganha um elétron, você forma um íon com carga menos um. E esses íons então se combinam para formar o sólido, né? Seria aí aquilo que nós vimos lá no começo, foi definido no começo como entalpia de formação de rede, né? E o valor aí no caso seria exotérmico, tá certo? Mas enfim, a título de ilustração, e logo abaixo aí nós temos, né, uma imagem com cristais bastante grandes aí, né, da ordem da casa de centímetros, né, cristais de cloreto de sódio, tá certo? Mas enfim, apenas para, né, termos uma imagem, né, mental do processo, tá bom? Bom, nós temos esse artigo então, né, termodinâmica da relação entre energia de rede e entalpia de rede, né? Um artigo muito interessante do Donald Jenkins, né? Enfim, ao lado do Leslie Glasser, ele tem alguns artigos bastante interessantes. Desenvolveram uma equação, né? Ou mais de uma, na verdade, mas enfim, desenvolveram uma equação empírica muito interessante, inclusive, para a estimativa da entalpia de rede, né? A partir dos parâmetros ali da célula unitária do composto. Mas enfim, um artigo que eu recomendo a leitura na íntegra, inclusive você tem disponível ele gratuitamente na internet, né, para baixar, o que não é muito comum aí para as revistas da American Chemical Society. Você ter os artigos para baixar assim gratuitamente. Mas enfim, Journal of Chemical Education está aí a referência, né, você pode buscar aí em algum buscador aí da rede e baixar o artigo gratuitamente. Mas enfim, o título do artigo, né, Termodinâmica da relação entre energia de rede e entalpia de rede, já é por si bastante ilustrativo, porque evidentemente o artigo se dedica a estudar a relação entre energia de rede e entalpia de rede, isso significa dizer que energia de rede e entalpia de rede não são exatamente a mesma coisa, né? Muito embora nós normalmente utilizemos indistintamente, né? Falamos ora energia de rede, ora entalpia de rede, como se fossem sinônimos, né? Mas é só para ilustrar, isso vai ficar melhor explicitado, né, na sequência. E esse artigo, né, digamos, ilustra muito bem isso, né? Enfim, para ilustrar que, digamos, do ponto de vista, né, de definição, do ponto de vista conceitual, né, e também do ponto de vista, né, numérico, né, quando você for calcular energia de rede ou entalpia de rede, não são exatamente a mesma coisa, muito embora nós normalmente utilizemos, né, como sinônimos, digamos, sem maiores consequências, né, para o entendimento dos sistemas e para as conclusões que nós vamos obter a partir dos valores de energia de rede ou de entalpia de rede que nós utilizemos, tá certo? Então, na primeira parte do artigo, né, uma fração que nós trouxemos, nós temos a definição da energia de rede ou energia potencial de rede. Diz potencial porque a interação entre cátions e ânions é de natureza eletrostática, né? E você descreve, inclusive, essa interação utilizando a lei de Coulomb, né? 1 sobre 4πy0, Q1 vezes Q2 sobre, nesse caso sobre R ou sobre D, né? E não sobre D ao quadrado ou sobre R ao quadrado, que no caso o cálculo não é da força e sim da energia potencial. Mas enfim, o começo de tudo é a boa e velha lei de Coulomb, né? Então, energia potencial de rede, né? E aí nós temos a definição, digamos, né, formal, canônica do que seja energia de rede, né? A energia necessária para você converter o sólido nos seus íons no estado gasoso, né? Aquilo que foi apresentado lá no primeiro slide como energia de decomposição de rede, de degradação de rede, né? Como queiramos chamar, tá certo? Prossigamos então. Do artigo então, né, que nós citamos anteriormente, enfim, é preciso ler o artigo na íntegra, mas o autor deduz matematicamente, faz os cálculos e tal, por exemplo, para esse enfim, hidroxifosfato aí de cálcio, né, a energia é de rede, né, seria igual à energia potencial, né, eletrostática, mais 2RT, a entalpia de rede, perdão, o ΔHL, né, de rede, da palavra rede, né, Lares, enfim, em inglês. O ΔH então seria o U potencial, né, mais 2RT. Quer dizer, a entalpia de rede seria essa energia de rede eletrostática, né, potencial, né, energia potencial, daí o POT, né, mais 2RT. E para sulfato de cálcio seria o ΔH de rede, seria, né, energia de rede, a energia potencial, U potencial mais meio de RT. Né? E aí abaixo vem uma equação geral, né, para, digamos, né, compostos iônicos diversos, né? O ΔH de rede vai ser a energia de rede, o potencial, mais aí, o somatório, né, de íons por fórmula unitária, e inclusive, né, enfim, na equação, né, o CI aí depende, né, se o I for, enfim,
o íon monoatômico, CI igual a 3, se for poliatômico linear, CI igual a 5, e se for poliatômico, né, enfim, não linear, CI igual a 6. Mas enfim, quem se interessar pode ler o artigo. O fato é que o autor toma dois sais aí, duas espécies, enfim, dois compostos, né? Deduz qual seria o valor de ΔH de rede, a relação matemática entre o ΔH de rede, a entalpia de rede e a energia de rede para cada um deles, e no fim ele apresenta aí uma equação genérica, digamos, geral, melhor dizendo, que você pode utilizar aí para compostos em geral. Mas veja que, por exemplo, tomemos ali o exemplo do primeiro caso, né, o hidroxifosfato ali de cálcio. Né? A entalpia de rede, o ΔHL, seria igual à energia de rede, energia potencial, mais 2RT. R é a constante dos gases, 8,314, Joule, Kelvin menos 1, mol menos 1. Então, 2 vezes 8,314 vezes T. Botar que a temperatura seria a temperatura padrão, 298,15 Kelvin. Dividido por 1000, isso vai dar aí 4,95, 5 kJ por mol. Né? Então a diferença aí para esse hidroxifosfato de cálcio entre a entalpia de rede e a energia de rede, a entalpia de rede seria de cerca de 5 kJ por mol. Né? A entalpia de rede seria a energia de rede, esse U potencial, mais 2RT, que nesse caso daria, assumindo a temperatura padrão, daria 2 kJ por mol. Né? Perdão, 5 kJ por mol. Especificamente, exatamente 4,957, enfim, 5 kJ por mol. Mas fato é que essa energia é potencial de rede, depende do composto, claro, o valor exato, né? Mas giram sempre aí na casa de 400 e tanto, 500 e tanto, 600, 1000, mais de 1000, muito comum, né? Enfim, 1.500, 2.000, enfim, são valores bastante elevados. De forma tal que 5 kJ por mol a mais ou a menos, em termos percentuais, representa muito pouco. Né? Para o composto abaixo, né, o sulfato de cálcio, que é meio de RT, quer dizer, em vez de 2RT, meio de RT, né, menos ainda. Né? Então, 8,314 vezes 298,15, vamos assumir que você teria a temperatura padrão, 8,314 vezes 298,15, dividido por 2, dividido por 1000, daria 1,24 kJ por mol. Quer dizer, a diferença entre a entalpia de rede, no caso aí para o sulfato de cálcio, a diferença entre o ΔHL, né, a entalpia de rede, e a energia de rede, essa energia potencial, o U potencial, o ΔH de rede seria o U potencial mais 1,24 kJ por mol. Né? E levando em conta que esse U potencial, para grande parte dos compostos, é da ordem aí de centenas, né, ou mesmo de milhares de quilojoules por mol, enfim, 1 kJ mol, 1 kJ e pouco por mol a mais ou a menos, percentualmente representa virtualmente nada. Então o fato de nós tomarmos, né, entalpia de rede por energia de rede ou vice-versa, né, enfim, numericamente, né, para fim de, por exemplo, estabelecer tendência, né, num certo grupo, né, enfim, valores na entalpia da energia de rede, para comparar, né, tendências, por exemplo, entre entalpias de rede e solubilidade ou outro parâmetro qualquer que nós possamos relacionar com a entalpia de rede, etc. Enfim, para fins de comparação, conclusões, etc., você usar o valor da energia de rede como se fosse a entalpia ou vice-versa, a diferença percentualmente é desprezível, né? Salvo um caso aí muito especial, muito específico, não vai levar a nenhuma diferença em termos de conclusão e matematicamente é muito pouco. Né? Você ter, por exemplo, uma entalpia de rede de 1.200 kJ por mol, 5 kJ por mol a mais ou a menos na conta, quer dizer, percentualmente representa nada. Né? Mas lembrar que conceitualmente, entalpia de rede e energia de rede não são a mesma coisa, ponto. E, matematicamente falando, digamos, né, o valor numérico da entalpia de rede vai ser o valor da energia de rede, ou energia potencial de rede, esse U potencial aí, mais tantos RT. Né? Então, a entalpia de rede vai ser numericamente, né, um pouquinho maior, né, do que a energia potencial de rede, tá certo? Enfim, é importante fazer essa distinção, né? Conceitualmente, entalpia de rede e energia de rede não são a mesma coisa, ponto, né? Entalpia de rede vai ser a energia de rede mais XRT, né? E
numericamente. Portanto, a entalpia de rede vai ser um pouquinho maior, né? Mas normalmente esse pouquinho maior é realmente algo que percentualmente é desprezível, né? De forma tal que, enfim, não vai fazer, no fim das contas, diferenças para fins de conclusões que queiramos tirar a partir de valores, né, de entalpia ou de energia de rede, conforme estejamos utilizando. Tá certo? Vamos em frente. Então, nós já definimos, né, o que seria energia de rede, ou entalpia de rede também, né? Já aprendemos a diferenciar aí, né, o que seja energia de rede e o que seja entalpia de rede, né? Embora em grande parte do tempo, né, aparece uma tabela lá com o valor de ΔH e a gente diz energia de rede, né? Ou aparece um valor com U potencial e nós dizemos entalpia de rede. Quer dizer, normalmente utilizamos energia de rede e entalpia de rede como se fossem sinônimos, né? Eu confesso que particularmente não me policio muito com relação a isso e via de regra estou trocando, né, uma coisa pela outra. Mas enfim, né? Desde que saibamos o que estamos dizendo, né, não há nenhum problema. Então já aprendemos a diferenciar, né, o que seja entalpia de rede, o que seja energia de rede. E nós vimos que, inclusive, né, além de conceitualmente não serem exatamente a mesma grandeza, né, enfim, matematicamente também há diferença de valor. Né, mas enfim, vimos isso, né, no slide anterior. Mas enfim, grande parte do tempo, né, não se preocupem, né? Se de repente você usar a energia de rede, onde aparece uma tabela com valores de ΔH, ou falar em entalpia de rede, uma tabela onde aparecem valores de U potencial lá, né, da energia potencial de rede. Tá certo? Que não, a diferença, como vimos, né, matematicamente entre os valores, via de regra, percentualmente é desprezível e, enfim, as conclusões a que chegaremos são as mesmas. Né? Mas enfim, feita aquela fundamental distinção, ok, lá no começo definimos o que seria energia de rede ou entalpia de rede, né? Aprendemos a diferenciar, né, entalpia de rede e energia de rede, ok, né? A energia necessária é a energia necessária para converter o sólido nos íons no estado gasoso. Vamos definir, né, energia de rede assim, né? Ou entalpia de rede, né? Vamos definir assim, tá certo? Vimos a diferença matemática entre energia e entalpia de rede, né? A diferença conceitual e matemática entre energia e entalpia de rede. Bom, agora como é que nós calculamos, né, a entalpia ou energia de rede? Como é que nós calculamos? Né? Bom, e aí nós chegaremos inevitavelmente, teremos que falar no chamado ciclo de Born-Haber. Né? O Born aí do ciclo é do Max Born, né? E o Haber é do Fritz Haber, né? Ficou mais, infelizmente, conhecido aí como o pai das armas químicas, aquela coisa toda, mas enfim, um certo exagero nisso, né? Mas enfim, aí é uma outra história, né? Haber que ganharia inclusive o Prêmio Nobel de Química se a memória não falha, de 1918. Né? Mas enfim, ambos, né, desenvolveram aí uma maneira de se calcular a energia de rede, escrevendo as reações sob forma de ciclo. Né? Daí se falar em ciclo de Born-Haber. Independentemente, né, o Fangers também desenvolveu um ciclo, né, similar, ou enfim, idêntico, né, independentemente. Às vezes você encontra por aí ciclo de Born-Fangers-Haber, ou Born-Haber-Fangers, mas enfim, o termo ciclo de Born-Haber foi aquele que pegou, né? Foi aquele que ficou, tá certo? E aí vamos sabendo, né, de onde vem o nome agora, né, ciclo de Born-Haber, vamos ilustrar um pouco melhor depois do que se trata efetivamente. Então, só para situar um pouco melhor, enfim, um pouquinho de texto aí, né? O ciclo Born-Haber, né? Enfim, ou Born, Fajans-Haber, como seja, mas enfim, o ciclo de Born-Haber, né? Permite, digamos, uma representação visual, né, das reações que estão envolvidas ali na formação, né, da rede, do retículo cristalino do composto, etc. E nos permite, digamos, visualmente, né, de uma vez só, digamos, né, e vamos ilustrar daqui a pouco alguns ciclos, é claro, a enxergar as reações envolvidas ali no processo. Né? Então, esse ciclo nos permite encontrar a energia, né, da formação de compostos iônicos, né? E, enfim, a formação, né, do composto requer vários processos. Enfim, nós vamos dividir a formação do composto nessas etapas, né, e vamos verificar que a partir, né, das entalpias de cada uma dessas etapas nós podemos calcular a entalpia de formação do composto ou podemos calcular aquilo que normalmente estamos interessados, que é a entalpia de rede. Né? O ciclo de Born-Haber nos permite calcular a chamada entalpia de rede. Então nós temos aí a ilustração, né, de um típico ciclo de Born-Haber, né, em que todas as etapas, né, nas quais nós podemos dividir, né,
a formação aí do composto estão apresentadas, né? Então perceba-se que nós temos aí, né, sódio no estado sólido, né, que é a condição padrão do sódio, né? Enfim, no estado padrão o sódio existe como, né, sólido, enfim. Sódio sólido passando para sódio no estado gasoso. Isso, portanto, a entalpia envolvida, a entalpia de sublimação do sódio. Sódio no estado gasoso, produzindo o íon Na+, no estado gasoso, essa é a primeira energia de ionização do sódio, né? Meio mol de moléculas de cloro no estado gasoso, nas condições padrão, cloro existe como gás, né? Moléculas diatômicas ou mononucleares, enfim, meio mol de moléculas de Cl2, produzindo 1 mol de átomos de cloro no estado gasoso, a entalpia aí seria metade da entalpia de dissociação do cloro. Cloro gasoso recebendo um elétron, formando um íon Cl-, essa é a primeira afinidade eletrônica do cloro. E aí na parte de cima você tem sódio no estado sólido, mais meio mol de cloro no estado gasoso, produzindo cloreto de sódio sólido. Ora, a formação do composto a partir dos seus elementos, estando esses elementos, né, do estado de agregação, enfim, mais estável, o estado de agregação em que eles existem, o estado de agregação e forma alotrópica, né, supondo que tenha mais do que uma, nesse caso não, mas enfim, a formação do composto a partir dos seus elementos, estando esses elementos no seu estado de agregação, enfim, comum em que eles existem, né, nas condições padrão, o ΔH envolvido aí, né, é, por definição, o ΔH de formação, né? Você vai encontrar aí nos handbooks e os livros, né, reproduzem geralmente lá no final, sob forma de apêndice, uma parte aí do conteúdo desses handbooks e fornecem então entalpia de formação nas condições padrão, né, usualmente, para uma série de compostos, né? Então a primeira reação que aparece, né, Na sólido mais meio de Cl2 gasoso produzindo NaCl sólido, essa reação, por definição, a entalpia envolvida nessa reação, né, é a entalpia de formação. E abaixo, então, nós temos Na mais gasoso mais Cl menos gasoso, está indicado aí com a setinha em vermelho, né, formando o composto em estado sólido. Ora, é a nossa energia de rede aí, né, o potencial, enfim, energia potencial de rede. Ou se você considerasse o inverso, né, NaCl sólido, produzindo Na+, e Cl menos gasoso, nós teríamos a energia potencial de rede também, mas seria para a degradação ou dissociação do composto, e no primeiro caso é, né, os íons no estado gasoso produzindo o sólido, é para a formação do composto, para a síntese do composto, para a sua formação. Bom, e o que nós temos aí é um exemplo típico de um ciclo de Born-Haber. Todas as etapas, né, nas quais nós podemos mentalmente dividir a formação do cloreto de sódio a partir dos seus íons no estado gasoso, ou a formação do cloreto de sódio a partir do sódio no estado sólido e do cloro no estado gasoso. A entalpia, no caso, aí seria a entalpia de formação, né? Enfim, ΔH de sublimação do sódio é conhecido, a energia de ionização é conhecida, né? ΔH de dissociação do cloro é conhecida, a afinidade eletrônica do cloro é conhecida. Se nós mensurarmos, né, enfim, pudermos calcular de alguma forma a energia de rede, a partir dela podemos calcular o ΔH de formação, ou o inverso, conhecido o ΔH de formação, podemos calcular então a energia de rede, tá certo? Quer dizer, então o ciclo de Born-Haber é isso que está, né? Apresenta num único, né, numa única apresentação visual, digamos assim, todas as reações, todas as etapas que estão envolvidas na formação de um certo composto, e isso é escrito sob forma de um ciclo, né? Você começa num ponto A, pode percorrer o ciclo e voltar para aquele ponto A. Daí falar assim, ciclo, né, de Born-Haber, enfim. Perfeito? Temos aí então o ciclo de Born-Haber que nos permite calcular a energia de rede. Bom, como falamos em ciclo de Born-Haber, né, para o cálculo da energia de rede, inevitavelmente nós temos que falar na chamada lei de Hess, né, visto que esse ciclo, o ciclo de Born-Haber, né, envolve o uso extensivo da chamada lei de Hess. Lei de Hess que recebe esse nome, né, em homenagem ao seu criador, ou enfim, a quem a elaborou, a propôs, a enunciou, né, Germain Henry Hess, né? Bom, a lei de Hess então nos diz que o calor, a chamada lei de Hess, ou chamada lei da soma constante dos calores, né? Que nos diz então que estabelece que numa reação com múltiplos estágios, né? Uma reação de múltiplos estágios, enfim, com vários estágios intermediários, né? A entalpia, a mudança de entalpia da reação global é simplesmente a soma de entalpia das reações intermediárias, né?
Percebam que foi exatamente isso que a gente fez lá utilizando o ciclo de Born-Haber, né? Eu queria calcular a entalpia envolvida na formação de cloreto de sódio sólido a partir de sódio sólido e cloro no estado gasoso. A entalpia dessa reação seria a entalpia de formação, ou, aquilo que nos interessa aqui, calcular a energia envolvida aí na formação de cloreto de sódio sólido a partir de sódio, o íon sódio, né? Na mais gasoso e Cl menos gasoso, aí no caso seria energia de rede, né? Mas para isso nós dividimos, né, a reação de interesse em várias etapas, né? Sódio sólido passando para sódio gasoso, o sódio gasoso perdendo um elétron, formando Na+, no estado gasoso, moléculas de Cl2 no estado gasoso se dissociando, formando, né, ou liberando átomo de cloro no estado gasoso, átomo de cloro no estado gasoso recebendo elétrons, formando íons. Recebendo elétrons, né, enfim, e vários íons, né? Vários átomos de cloro, cada um recebendo um elétron, né, formando vários íons Cl-, enfim, no estado gasoso, né? Nós dividimos, então, uma reação em várias reações intermediárias, né? E como é que nós calculamos, então, ou ΔH de formação, ou a energia de rede, conforme que nós queremos calcular ali utilizando o ciclo de Born-Haber? Como é que nós calculamos, então, o ΔH de formação, ou a energia reticular, a energia de rede, conforme seja? Nós calculamos simplesmente somando, né, as entalpias das diversas etapas envolvidas, ou das diversas etapas nas quais nós dividimos, né, a nossa reação global, né? E a lei de Hess diz que isso é verdadeiro, é correto, né? A entalpia da reação global é simplesmente a soma das entalpias das reações aí intermediárias, né, nas quais nós dividimos essa reação global. E isso é verdadeiro porque a entalpia é uma função de estado, né? O valor da entalpia só depende dos estados inicial e final do nosso sistema, tá certo? E isso é consequência lá da primeira lei da termodinâmica, tá certo? Vamos em frente então. Nós temos aí de novo então um ciclo de Born-Haber, né, para a formação aí do cloreto de sódio, escrito de maneira um pouquinho diferente, mas enfim, um ciclo, né, de toda sorte, mas aí com valores, né, com valores aí de entalpias, tá certo? Enfim, esses valores você pode encontrar aí nos handbooks, etc., né? O CRC Handbook of Physics and Chemistry seria a fonte mais indicada, tá certo? Mas nos livros aí, lá nos apêndices, normalmente você tem valores aí, enfim, que são retirados aí dos handbooks, tá certo? Você pode eventualmente, por uma questão de praticidade, se for o caso, pegar o apêndice aí no seu livro de Fisicoquímica, Química Geral, Química Inorgânica, como seja, e encontrar esses valores. Às vezes você encontra de uma fonte para outra alguma diferença aí, né? Normalmente não muito significativa, mas porque, enfim, muitas vezes obteve-se de uma edição diferente do handbook, de repente algum valor mais atualizado existe, então, mas normalmente, né, enfim, isso não vai gerar aí nada de muito significativo, né? Mas de fontes diferentes, eventualmente você pode ter aí pequenas flutuações nos valores encontrados. Mas vamos lá, nós temos aí os valores, só de olhar, né, nós podemos ver aí que, por exemplo, né, Na mais gasoso mais Cl menos gasoso formando NaCl sólido, menos 786 kJ por mol, né? Aí seria a energia da formação da rede, né? Mas enfim, por definição, a energia de rede é a energia envolvida quando você forma os íons no estado gasoso a partir do sólido. Então seria o contrário de baixo para cima, né? Nesse caso aí, NaCl sólido produzindo Na mais gasoso mais Cl menos gasoso, e o valor no caso seria endotérmico, né? Mais 786 kJ por mol, tá certo? Da mesma forma, nós podemos ver aí numa simples olhada também, né? Na sólido mais meio de Cl menos gasoso formando NaCl sólido. A entalpia desse processo é a entalpia de formação do NaCl, nesse caso menos 411 kJ por mol, né? Enfim, o ciclo nos permite enxergar, né, de bate-pronto, numa única olhada, né, todas as etapas, todos os processos envolvidos, né? E os valores também de cada uma dessas etapas, de forma tal que, para saber, né, a, a entalpia ou a energia, né, já aprendemos a diferenciar, mas enfim, utilizamos distintamente, né, para saber qual é a entalpia aí, por exemplo, entalpia de rede, basta no caso aí verificarmos, né, os valores envolvidos em cada uma das etapas, tá certo? Mas enfim, esse ciclo, na verdade, ele não colocou muitos dos valores
cruz, assim, ele já calculou, né? Tá certo? Já apresenta aí os valores calculados, por exemplo, a energia de rede, né? 786 kJ por mol. Mas se fosse um valor desconhecido, né? Nós poderíamos calculá-la a partir dos valores para as outras etapas todas que aparecem no ciclo, porque a entalpia da reação global, que no nosso caso seria NaCl sólido produzindo Na mais gasoso mais Cl menos gasoso, é a soma das entalpias das etapas, né, ou enfim, das reações intermediárias, individuais, enfim, né, das reações intermediárias nas quais nós dividimos essa reação global, né, e o fato de que essa soma é verdadeira é consequência da lei de Hess, né, que por sua vez é verdadeira porque, enfim, está relacionado ou é consequência da própria primeira lei da termodinâmica, conforme nós já mencionamos, tá certo? Prossigamos então. Só para fins de ilustração, né? Aí um outro ciclo, né? O ciclo de Born-Haber também, nesse caso para a formação do cloreto de rubídio, tá certo? E também com todos os valores já apresentados e tal. Os valores aí no caso estão em quilocalorias por mol, tá certo? Lembrar que uma caloria é 4,18 joules. Se você quiser os valores aí em quilojoules por mol, é só multiplicar cada um dos valores por 4,18, tá certo? Mas enfim, a título de ilustração, né? Esse outro círculo aí de Born-Haber, nesse caso para a formação do cloreto de rubídio, que aí na sequência eu vou apresentar não sob forma de ciclo, né, mas de uma maneira que, para dizer a verdade, me agrada mais, né, para poder efetuar os cálculos aí de energia de rede, por exemplo, ou de outro parâmetro, né, que desejamos, tá certo? Vamos em frente. Embora uma vez o ciclo de Born-Haber já construído, digamos assim, né, como nós vimos ali, para o cloreto de rubídio, para o cloreto de sódio, quer dizer, num único olhar, né, você vislumbra ali todas as etapas, tem todos os valores de entalpia de cada uma das etapas, e, né, enfim, numa olhada apenas, né, depreende ali todas as etapas intermediárias envolvidas para a reação global que você deseja, inclusive já pode calcular ali a entalpia da reação desejada, tá certo? Uma vez o ciclo pronto, né, fica, enfim, é uma mão na roda, né, ter o ciclo, como a gente diz vulgarmente, né? Enfim, é prático, né, ter o ciclo. Mas, por exemplo, suponhamos que eu quero calcular a energia de rede, né, ou a entalpia de rede, né, mas enfim, já vimos a diferença entre uma coisa e outra. Eu vou chamar de entalpia de rede, né, já que os valores envolvidos ali no ciclo são todos de entalpia. Então, vou calcular a entalpia de rede por cloreto de rubídio. Então, eu quero a seguinte reação: cloreto de rubídio, sólido, produzindo rubídio Rb mais no estado gasoso e Cl menos no estado gasoso. ΔH envolvido é entalpia de rede por definição, né? Bom, o cálculo está aí feito, né? 687,2 kJ por mol. Eu poderia ter as etapas aí intermediárias, né? Rubídio sólido produzindo rubídio no estado gasoso. Rubídio gasoso ganhando um elétron produzindo rubídio mais. Aliás, perdão, desculpa. Rubídio no estado gasoso produzindo rubídio mais elétron, né? Primeira energia de ionização do rubídio. Enfim, as outras etapas, né, aí postas. Eu poderia ter escrito isso sob forma de um ciclo, né? Sim, poderia. Mas confesso que particularmente, mas aí é questão de gosto, né? Vai de cada um. Eu tenho mais facilidade de enxergar as coisas, né? Conseguir cancelar ali as etapas e tal na reação para calcular a entalpia que eu desejo, se eu simplesmente escrever como reações uma abaixo da outra. Nesse caso, tanto faz, né? As reações estão aí na sequência que vocês estão vendo, né? Mas tanto faz, eu poderia escrevê-las em qualquer sequência, né? Tanto faz. O ponto-chave é que, ao final, somando todas essas reações, eu tenho a reação que eu desejo. Tá? Então, a primeira reação ali, né, cloreto de rubídio sólido, produzindo rubídio sólido mais meio de Cl2 gasoso. Percebam que essa reação é o inverso da entalpia de formação do rubídio. Então, a entalpia de formação do rubídio é menos 430,5 kJ por mol, o inverso da reação. Então, a entalpia, em vez de negativa, vai ser positiva, 430,5 kJ por mol. Rubídio gasoso, produzindo, né, um íon rubídio mais gasoso mais elétron, a primeira energia de ionização do rubídio, 403 kJ por mol. Cl gasoso, ganhando um elétron, produzindo Cl menos gasoso, primeira afinidade eletrônica do cloro, menos 348,6 kJ por mol. Meio Cl2 gasoso produzindo 1 mol de Cl gasoso, né? Isso vai dar 121,3 kJ por mol, isso é metade, né, da entalpia de dissociação do cloro, né? Porque 1 mol de Cl2 produzindo 2 mols de Cl, né? Essa é a entalpia de dissociação do cloro. Mas nesse caso
eu só preciso de 1 mol de Cl, então eu preciso de meio mol de Cl2, então esse 121,3 kJ por mol é metade, né, da entalpia de dissociação do cloro. E rubídio sólido, produzindo rubídio no estado gasoso, entalpia de sublimação do rubídio 81 kJ por mol. Né? Enfim, o ponto-chave é que somando todas as reações, né, o que está como reagente numa reação cancela-se como produto na outra. Né? O que é reagente numa reação sendo produto na outra se cancelam quando eu somar todos os valores de entalpia, já levando em conta aí o sinal, né, endo ou exotérmico, eu obtenho para a entalpia de rede aí do cloreto de rubídio 687,2 kJ por mol. Né? Particularmente, na hora de calcular realmente a entalpia de rede, prefiro escrever as reações assim, uma abaixo da outra, né? Fica fácil perceber qual é a reação que você tem que inverter, né? Como lá a primeira reação de todas, que é o inverso, né, da reação de formação do cloreto de rubídio, portanto, a entalpia ali, em vez de ser menos 430,5, é mais 430,5 kJ por mol. Cancelar, né? Saber quem é reagente, quem é produto, para sair cancelando, para ver se ao final, né, você realmente fica com a reação de interesse. Escrever dessa forma, né? Reações uma abaixo da outra, né? Para mim, particularmente, eu sinto mais facilidade de enxergar as coisas dessa forma do que escrevendo sob forma de um ciclo. Né? Mas, enfim, aí a questão de gosto é de cada um. Né? Fato é que, né, lei de Hess aí está valendo e a entalpia da reação global é simplesmente a soma, né, das entalpias das reações individuais. Tá certo? Alguém mais preciosista, né, poderia dividir a última reação em duas, né, colocar rubídio sólido, passando para rubídio no estado líquido, depois rubídio no estado líquido, passando para rubídio no estado gasoso. Mas enfim, aí você teria a entalpia de fusão do rubídio, depois a entalpia de vaporização do rubídio, as duas somadas vão dar justamente a entalpia de sublimação, 81 kJ por mol. Tá certo? Ponto-chave é na hora de calcular essas entalpias, as entalpias dessas reações individuais, né, enfim, nas quais você dividiu a reação global, ou enfim, já que você vai expressar a reação global como uma soma dessas reações individuais, né? É claro que o valor de cada uma do valor das entalpias para cada uma dessas reações tem que ser um valor confiável, né? Você deve procurar um handbook, uma fonte aí confiável, então um livro, né, de qualidade e tal, enfim. Em princípio os valores estão lá no apêndice, vieram por sua vez dos handbooks, né? São valores confiáveis. É preciso estar atento a isso para tomar valores corretos, né? Exatos, enfim, tão exatos quanto seja possível, né? Dado o erro inerente a qualquer medida experimental, mas enfim, de forma tal que você possa aí calcular, no nosso caso aqui o interesse é a energia de rede, né? Ou entalpia de rede, melhor dizendo, nesse caso. Enfim, posso calcular um valor correto para a entalpia de rede, tá certo? Mas enfim, você pode escrever como um ciclo, né? Ciclo de Born-Haber, ou, se você preferir, como é meu caso, gosto mais de escrever assim, como reações uma abaixo da outra, né? Fica mais fácil enxergar, né, quem é quem, qual reação tem que ser invertida, considerada, por exemplo, portanto, o inverso, né, da entalpia para a reação direta, e se realmente no final, somando aí todas as reações, você fica efetivamente com a reação de interesse, que nesse caso era a energia de rede para o cloreto de rubídio, tá bom? Vamos em frente então. Nesse slide então, para fins de ilustração, né, nós temos aí entalpias de rede em kJ por mol para haletos, né? Enfim, dos elementos do grupo 1, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, e também para haletos de prata, tá certo? Se você considerar um mesmo cátion e só variar o ânion, né? Ou se você considerar um mesmo ânion e só variar o cátion, e ficando aí só com os elementos do grupo 1, né? Os metais alcalinos, é perceptível, né? Se você fixa o cátion, que a energia de rede diminui, né? À medida que você aumenta o raio do ânion, ou fixando, né, o ânion, é perceptível que a energia de rede diminui à medida que você aumenta o raio do cátion. Né? Isso porque a interação entre cátion e ânion é essencialmente de natureza eletrostática, né? E lá a lei de Coulomb, né? 1 sobre 4 πy0, Q1 vezes Q2 sobre R, né? Nesse caso não é R ao quadrado, R ou D, tanto faz, enfim, né? A distância que separa as cargas, que nesse caso seria o comprimento da ligação, ou a distância entre os dois núcleos, né, mais próximos, do cátion e do ânion. E lembrar aí que no caso seria D e não D ao quadrado, né, que nós estamos calculando energia potencial e não força. Né? Mas enfim, é fácil, né, relacionar aí com as ditas propriedades periódicas e compreender, né, porque a energia de rede varia, tal qual varia, aí, considerando, por exemplo,
os valores dessa tabela, tá certo? Vamos em frente então. Bom, ok, né? Se quisermos calcular a energia de rede, nós podemos calculá-la, por exemplo, utilizando um círculo de Born-Haber. Mas perceba-se que, por exemplo, né, para calcular a entalpia, ficamos ali com a energia de rede ali do cloreto de sódio, né? Eu precisava da ΔH de sublimação do sódio, a energia de ionização, primeira energia de ionização do sódio, energia de dissociação do cloro, primeira afinidade eletrônica do cloro, precisava também de ΔH de formação do cloreto de sódio, enfim, eu preciso de uma série de parâmetros que, tudo bem, estão aí, via de regra, nos handbooks, né? Então você vai conseguir obtê-los, valores confiáveis, etc., que você pode utilizar para fazer seu cálculo. Mas, né, existem determinadas equações empíricas, né? E nós temos aí a equação de Born-Meyer, né? Você pode encontrá-la eventualmente formulada em algum texto de maneira um pouquinho diferente, mas enfim, né? Então, ΔH de rede igual a Na, constante de Avogadro, ZA vezes ZB, carga do cátion e carga do ânion, né? Bem entendido, simplesmente o valor, né? Cloreto de sódio seria mais 1 e menos 1, então a carga seria 1 e 1, né? Em módulo 1 vezes 1, né? Multiplicado pela carga do elétron, né? E aí vai ficar então carga vezes carga, E vezes E ao quadrado, né? Daí o E ao quadrado. Enfim, a carga vai ser expressa como um múltiplo da carga do elétron. 4πε0, né? D, né? Já que estamos calculando aí a energia potencial, né? Enfim, perceba-se que é a velha lei de Coulomb que está aí dentro, né? 1 menos D asterisco sobre D ao quadrado. O D asterisco aí é uma constante, né? Tipicamente 34,5 picômetros. D é simplesmente a distância que separa o cátion do ânion, enfim, a soma do raio do cátion e do raio do ânion também, expressa em angstrom, né? E A é a chamada constante de Madelung, que depende, né, a função aí da estrutura do composto. Aí nós temos na tabelinha menor embaixo, né, o valor de A da constante de Madelung, dependendo aí do sal, né? Nós temos a estrutura do rock salt, né? Sim, sal de rocha e tal, cloreto de sódio, 1,748. Então, para o cloreto de sódio ou para outros sais que tenham a mesma estrutura do cloreto de sódio, o A aí na nossa constante seria 1,748. Mas, enfim, perceba-se que tudo aí é constante, menos, né, o raio do cátion e o raio do ânion. Então, lá no ciclo de Born-Haber, a entalpia de sublimação do sódio, primeira energia de ionização do sódio, energia de dissociação do cloro, primeira afinidade eletrônica do cloro, ΔH de formação do cloreto de sódio. Eu preciso de 5 parâmetros, né, para calcular a energia de rede. Já aí, usando a equação de Born-Meyer, né, eu só preciso do raio do cátion e do raio do ânion para poder calcular o D, porque o resto tudo mais é constante, e o ZA e ZB, né, pela própria fórmula, eu já sei. Né? Se fosse cloreto de cálcio, carga do cátion é 2, do ânion é 1. Né? Enfim, sai da própria fórmula. Né? Então, só preciso de 2 parâmetros, raio do cátion e raio do ânion, tudo que eu preciso é de uma tabela com valores confiáveis de raios iônicos. Né? Então, é uma mão na roda, né? Por assim dizer, você tem uma equação empírica como essa, né, que nos permite aí calcular a energia de rede. Tá certo? Então, além de calcular a energia de rede, escrevendo um círculo de Born-Haber, né, enfim, precisando de uma série de parâmetros experimentais, você pode, por exemplo, utilizar uma equação como essa, a equação de Born-Meyer. Tudo que você precisa aí, na verdade, são valores confiáveis, né? Uma tabela com valores confiáveis aí de raios de cátions e ânions, então, para fazer o seu cálculo, tá certo? Já que falamos na constante de Madelung, vamos aqui abrir um parênteses para tecer mais algumas considerações, né? Bom, a constante recebe o seu nome em função de Erwin Madelung, um físico alemão, falecido em 1972, né? Que por vez primeira, enfim, calculou aí a constante, né? O fato é o seguinte, suponhamos que eu tenha um íon sódio e um íon cloreto, né? Eu posso calcular a energia potencial eletrostática, né, de natureza atrativa, e, enfim, eles se atraem, né, uma força de natureza atrativa entre eles, e eu posso calcular a energia potencial eletrostática desse par iônico, utilizando aí a lei de Coulomb. Perfeito. E depois posso calcular para um mol desses pares, né, x kJ por mol. Bom, mas uma coisa é eu calcular a energia para um desses pares e aí depois multiplicar pela constante de Avogadro, né? Porque veja-se o seguinte, num retículo cristalino, né,
Cada cátion está rodeado por X ânions, cada ânion por X cátions e assim por diante. Você pode imaginar, né, diversas dessas células unitárias, né, se expandindo no espaço tridimensional, até, por exemplo, você ter aí um pequeníssimo cristal que seja, mas enfim, um cristal macroscópico de cloreto de sódio. Né? O fato é que não apenas eu tenho aí cátions e ânions, né, em número da ordem de grandeza aí da constante de Avogadro, mas fato é que estão todos ali, né, naquela grande rede tridimensional, de forma tal que cada cátion está rodeado mais proximamente por um certo número de ânions, e mais próximo a ele também tem um certo número ali de cátions a uma certa distância, e a uma distância um pouco maior, mais ânions, mais cátions, mais ânions, enfim, numa rede tridimensional, entre aspas, infinita. Né? E é possível demonstrar, né, por, enfim, a boa e velha geometria, relações trigonométricas no triângulo retângulo, etc. Né, que se você considerar, por exemplo, ali um íon sódio no centro do retículo cristalino do cloreto de sódio, cada um desses íons sódio está rodeado mais próximo ali por 6 cloretos, né, 6 íons cloreto, a uma distância r. Depois, uma esfera, né, maior, rodeado por 2 íons sódios, a uma distância R raiz de 2. Na sequência, 8 íons cloreto, a uma distância R raiz de 3. Depois, 6 íons sódios, a uma distância 2R, e assim por diante, né? Até, entre aspas, ao infinito. Né? E é preciso levar todas essas interações em conta. Né? Uma coisa é eu calcular a energia para o par, energia potencial para o par iônico, né? Energia potencial eletrostática por par iônico, e aí depois multiplicar pela constante de Avogadro. Mas eu teria então a energia para um mol daqueles pares, o que é diferente de ter um número de cátions e ânions da ordem de grandeza da constante de Avogadro, todos ali unidos naquele sólido. Né? A energia é diferente, tá certo? O valor é diferente, né? No caso, maior. Né? Então, preciso levar em conta essas interações recíprocas, por assim dizer, e não apenas calcular a interação para um par e depois multiplicar pela constante de Avogadro. Eu preciso levar em conta as interações recíprocas de um cátion com os ânions e outros cátions que estão em torno dele naquele retículo, partindo imaginariamente, né, de um centro até as bordas de um pequeno cristal, por exemplo, de cloreto de sódio. E é isso então que nós fazemos quando nós calculamos a constante de Avogadro. Né? E aí você fica então com essa série, né? 6, ou 6 sobre 1, menos 12 sobre a raiz de 2, mais 8 sobre a raiz de 3 e assim por diante, que no caso para o cloreto de sódio vai convergir para esse valor aí de 1,748. Né? Em 1951, salvo engano, enfim, há uma questão matemática envolvida, foi mostrado que essa série, na verdade, diverge. Né? Modernamente, você tem outras maneiras, né, de calcular a constante de Madelung, que não base no valor de R. Né? E aí, inclusive, os valores das constantes seriam diferentes desses que estão aí, etc. Mas, enfim, não entremos nessa questão, que no nosso caso aqui não vale a pena. Né? Digamos, essa é a maneira clássica, digamos assim, de se calcular a constante de Madelung. Né? Essa pequena tabela aí que nós reproduzimos de novo, basta comparar, por exemplo, sal de rocha, enfim, cloreto de sódio, né? E outros sais que tenham a mesma estrutura, tem uma constante de Madelung diferente, por exemplo, para a fluorita e outros sais que tenham a mesma estrutura da fluorita. Isso por quê? Né? O valor dessa série aí, né, depende de quantos cátions e quantos ânions você tem, uma vizinhança mais próxima, a que distância eles estão, etc. E isso depende, evidentemente, da estrutura. É por isso que esse valor 1,748 é válido para cloreto de sódio e para outros sais que têm uma estrutura idêntica à do cloreto de sódio, assim como 2,519 é válido para a fluorita e para outros sais que tenham a mesma estrutura da fluorita. Né? Como a consideração aí é geométrica, né? Quantos cátions, quantos ânions estão mais próximos, mais distantes, enfim, partindo de um certo centro e expandindo, né? O valor dessa série, né? A expressão matemática dessa série e o valor para o qual ela converge, evidentemente vai depender de quantos cátions e ânions você tem mais próximo, a que distância eles estão, e isso evidentemente depende da estrutura. Né? Então a constante de Madelung é constante para uma determinada estrutura. Né? Para cada estrutura diferente, o valor da constante também é diferente. Tá certo? Então antes de utilizar o valor da constante, é preciso, enfim, determinar qual é a estrutura daquele sal ali, se for o caso, enfim, daquele composto para o que você está considerando, né? Para o qual você está aplicando uma equação na qual entre aí, né, a constante de Madelung, né,
direta ou indiretamente, né? Se de repente a constante está embutida lá de alguma forma, né? Normalmente, quando não se sabe qualquer coisa assim, embute-se aí a constante de Madelung para o cloreto de sódio. Mas enfim, o correto seria você utilizar o valor da constante, né? Que é diferente para, né, cada tipo de estrutura. Tá certo? Dito isso, prossigamos aí com a nossa aula então. Uma outra equação empírica que nós podemos utilizar, né? Uma outra equação empírica para calcular a energia de rede, ou entalpia de rede, né? Enfim, está colocado aí ΔH, a equação de Kaputinsky, tá certo? Me falha agora a memória, mas o artigo original do Kaputinsky, publicado em russo, é dos anos ali 1936, 38, mas enfim, posso estar me equivocando, tá certo? Mas enfim, há esse artigo aí, né, de 1956, publicado numa revista, salvo engano, britânica, né? Dá para encontrar o artigo completo aí pela internet e tal, para baixar, em que são calculados chamados raios termoquímicos, né, para uma série de espécies. Mas enfim, há essa referência aí em inglês, né, que dá para encontrar, tá certo? Mas enfim, na equação de Kaputinsky, então, é uma equação empírica e até mais simples ainda, né, do que a equação de Born-Meyer. Essas equações terminam se parecendo, né, porque no fim das contas elas têm no mínimo aí, digamos, uma raiz comum, né, que é na verdade a lei de Coulomb, né, que é, inevitavelmente, enfim, calcular ali a interação entre o cátion e o ânion como sendo de natureza eletrostática, etc. Mas, enfim, vejamos aí a equação de Kaputinsky, né? N é o número de íons por fórmula, né? Então, NaCl, por exemplo, tem 2 íons por fórmula. CaCl2 tem 3 íons por fórmula, né? FeCl3, 4 íons por fórmula e assim por diante. A própria fórmula já te dá o valor de N. Za e Zb é carga do cátion e carga do ânion, né? Mais bem entendido, não aí como múltiplo da... Depois você não vai ter que multiplicar por E ao quadrado, enfim, não como múltiplo ali da carga do elétron. É simplesmente a carga, né? Digamos, como unidade, como um múltiplo da carga do elétron, né? Então, NaCl, a carga do cátion, é mais 1, do ânion, menos 1. Né? FeCl3, a carga do cátion é mais 3 e a do ânion é menos 1. Né? São esses números inteiros, né, que estão aí em Za e Zb. Como está em módulo, né, tanto faz, digamos, quando você considerar a carga do ânion, não haverá um sinal menos aí a ser considerado na equação. Né? D asterisco é uma constante, 3,45 picômetros. K é uma constante, 1,21 vezes 10 a quinta kJ vezes picômetro por mol menos 1. Né? Ou seja, N e Za e Zb já saem da própria fórmula do composto. Né? K e D asterisco são uma constante, você só tem uma variável, né, que é D, que é a soma do raio do cátion e do raio do ânion. Então, de novo, né, a distância que separa o cátion e o ânion, que seria, no fim das contas, a soma do raio do cátion e do raio do ânion. Ou seja, de novo, tudo que você precisa é simplesmente, enfim, uma tabela com valores confiáveis de raios de cátions e ânions. Né? Sendo que, nesse caso, quer dizer, uma série de constantes, aí, a constante de Avogadro, etc., enfim, já foi tudo que meio que embutido aí, né, nesse valor de K, né? Então, diferente da equação de Born-Meyer, né, que você tem que considerar qual é a estrutura do sal para ver qual é a constante, né, de Madelung que você vai utilizar, etc. e tal. O ali, o 1 sobre 4π ε0, né, tudo bem que são constantes, mas aí tem que fazer a conta também e tal. Nesse caso, a equação é até mais simples. Né? É até mais simples. Então, de novo, né, além de utilizar um ciclo de Born-Haber, né, uma série de valores para uma série de parâmetros lá que você tem que obter, de fontes confiáveis, é claro. Você pode utilizar, por exemplo, uma equação como essa, né, que é realmente muito prática, né, e tudo que você precisa é ter uma tabela com valores confiáveis aí de raios de cátions e ânions. E detalhe, por exemplo, para ânions, né, relativamente volumosos, né, inorgânicos ou eventualmente orgânicos, mas enfim, normalmente essa equação é utilizada para uma série de compostos inorgânicos e tal, mas enfim, você ter ânions aí relativamente volumosos, né, como nitrato, sulfato, e que não são esféricos, né, quando você tem um Cl menos, um F menos, dá para considerar como esférico. Um íon nitrato, sulfato, enfim, fosfato, não dá para considerar propriamente como esférico. Né? Mas, se você sabe, o cátion, por exemplo, é sódio, potássio, cálcio, cobre, o que seja, né? Se você tem um valor experimental obtido por via calorimétrica ou por outra via do valor da entalpia de rede, então, na equação, a única incógnita que sobraria seria o raio do ânion. E aí, para espécies mais, né, mais volumosas,
e que não são realmente esféricas, como nitrato, sulfato, fosfato, etc., você pode então calcular o raio, né, por assim dizer, para essas espécies, e como é calculado a partir de valores termoquímicos, né, via equação de Kapuscinski, por exemplo, é chamado de raio termoquímico, né, e é isso que você vai encontrar numa série de tabelas por aí, o raio, né, para uma série de ânions, por exemplo, relativamente volumosos e que não são, em verdade, propriamente esféricos, né, mas cujo raio, né, foi calculado utilizando, por exemplo, o valor da energia de rede, lançando uma equação como essa, por exemplo, que vai nos deixar como única incógnita, se você já dispuser da energia de rede, ou da entalpia de rede, né? Só vai nos deixar como única incógnita o raio do ânion, então você vai obter e calcular, né, uma série de raios chamados então de raios termoquímicos, tá certo? Mas enfim, fica mais um exemplo aí de uma equação muito conhecida, a equação de Kapuscinski, né? Você pode eventualmente encontrá-la em outros textos, formulada, né, de maneira um pouco diferente, mas enfim, nessa forma de apresentação fica bem melhor, né? Porque realmente só há aí, enfim, umas tantas constantes foram embutidas, né, em apenas duas, D asterisco e K. Né? Fica bem mais fácil, tá certo? Prossigamos então. E já que mostramos a equação, né, só um exemplo aí da sua aplicação, né? Calcular então a energia de rede para nitrato de potássio, né, e o raio, enfim, para o potássio aí já foi fornecido. Então o N ali, né, número de íons por fórmula, KNO3, são dois íons, mais um e menos um, né, a carga do cátion e do ânion, de novo expressa como número inteiro, né, não precisa depois multiplicar pela carga do elétron e tal. A soma do raio do cátion e do raio do ânion, que é o valor de D, a distância que separa, né, o cátion e o ânion, separa o centro aí das duas espécies, 327 picômetros, D é 34,5, K também é uma constante, 1,21 vezes 10 à quinta, multiplicando, fazendo as contas. Enfim, 622 kJ por mol a energia de rede calculada para o nitrato de potássio. Né? Lembrar que a equação de Kapuscinski ela funciona muito bem para compostos com um elevado grau de caráter iônico, normalmente os valores calculados pela equação em relação aos valores experimentais obtidos utilizando dados calorimétricos e tal, normalmente aí a diferença fica na casa dos 5%, qualquer coisa assim, para mais ou para menos, como seja. Enfim, uma diferença de 5%, 6%, como seja, num cálculo como esse é considerada uma diferença realmente enfim, muito boa, né? Uma aproximação muito boa, é um resultado realmente bastante satisfatório. Veja isso aí, a simplicidade, né, do uso da equação. Basicamente, somar aí os raios de cátions e ânions, o resto todo é constante, e o que não é constante propriamente sai da fórmula, né? Número de íons, carga, etc. Ok? E aí nós temos então, né, os raios aí para o átomo e para os cátions e ânions. Interessa no caso para os cátions e ânions, né? Para uma série de espécies, tá certo? Esses valores aí saíram na figura do livro Química Ciência Central, Brown e LeMay, 13ª edição. Mas enfim, você vai encontrar coisa parecida em todos os livros. Esses valores saem aí dos handbooks, né? Embora a fonte mais confiável é sempre a fonte primária lá, os handbooks, né? Como por exemplo o CRC, Handbook of Chemistry and Physics, né? Que você encontra aí gratuitamente também para baixar, tá certo? Mas enfim, vamos depois fazer um cálculo então para o cloreto de sódio, utilizando esses raios que aparecem aí. Lembrar que esses valores estão em angstroms, né? 1,16 para o Na+, e 1,67 para o Cl-. Vamos em frente. Então, para o cloreto de sódio, né, 2 íons por fórmula, a carga do cátion é 1, do ânion é 1, a soma dos raios, já em picômetros, né? 116 mais 167, D asterisco 34,5, K 1,21 vezes 10 à quinta, fazendo as contas, 750,9 kJ por mol, energia de rede por cloreto de sódio. O valor de referência que aparece aí nessa tabela, tirada também de um livro e tal, 788 kJ por mol, dá uma diferença aí a menor, né, de 4,7, enfim, menos de 5%, quer dizer, uma concordância realmente excelente, né, excelente. E você só precisa de dois parâmetros, né, raio do cátion e raio do ânion, enquanto para, por exemplo, calcular os valores utilizando um ciclo de Born-Haber, você precisaria de uns 5 parâmetros ou 6, tá certo? Enfim, mais um uso aí, mais um exemplo, né? Enfim, do uso da equação de Kapuscinski, tá certo? Prossigamos então. Bom, e aí então nós temos valores de energia de rede, né? Para aletos de sódio, né? Saiu daquela tabela anterior, e tirando aí da literatura e tal, valores de solubilidade, né? Expressa em mol por litro, para os mesmos sais, né? Fluoreto, cloreto, brometo e iodeto de sódio. Né? Então, o que a gente percebe claramente é que
a tendência, né, de diminuição quando passamos de fluoreto para iodeto, a diminuição na energia de rede significa um aumento na solubilidade, né? A energia de rede diminui de fluoreto de sódio para iodeto de sódio, enquanto que a solubilidade aumenta expressivamente, inclusive, né, de fluoreto de sódio para iodeto de sódio, tá certo? Nós colocamos em gráfico, né, a solubilidade em mol por litro como função da energia de rede em quilojoules por mol. Conforme podemos ver aí, o que nós obteremos é uma reta, né, coeficiente de correlação 0,96, se eu não me engano, para essa reta. Enfim, você pode obter a equação, né, da reta simplesmente, né? Solubilidade é igual, né, enfim, y é igual a x mais b, né? No caso, y nesse caso é a solubilidade, o x é a energia de rede, enfim. Dá para obter a equação, coeficiente de correlação para essa curva, salvo engano, era 0,96, coisa assim. Mas enfim, uma reta, né? Muito boa, digamos, né? Excelente, falando em linguagem simples, né? O que mostra a claríssima e inequívoca relação, que nesse caso inclusive é linear, né, entre energia de rede e solubilidade. Ora, energia de rede é energia necessária para você converter, né, o sólido nos seus íons no estado gasoso. Então, evidentemente, você está separando os íons que constituíam o retículo cristalino. Quando você solubiliza o composto, o que você faz é a mesma coisa. Você destrói o retículo cristalino, com a diferença que, nesse caso, você não vai ficar com os íons gasosos livres. Cada um desses íons estará em solução aquosa, né? Estará solvatado pelas moléculas de solvente, ou mais exatamente, sendo em solução aquosa, nós vamos dizer que cada íon estará hidratado, né? Cada cátion rodeado aí por 6 moléculas de água, cada ânion também, né? O polo negativo da água, que no caso é o átomo de oxigênio voltado, né, na direção do cátion, e no caso dos ânions, os polos positivos da molécula de água, que são os 2 átomos de hidrogênio voltados aí para o ânion. Mas enfim, né, há que se considerar também a entalpia desse processo, né, porque você vai destruir o retículo cristalino, o que implica em consumir energia para tanto, mas depois você irá, numa sequência, né, considerar a entalpia de hidratação desses íons. Mas o fato é que, da mesma forma que para converter, né, o sólido nos íons no estado gasoso, ou no caso aí seria energia de rede, né, ou o sólido para os íons em solução aquosa, que estaria envolvendo o processo de dissolução e depois de hidratação, né, o fato é que tanto num caso quanto no outro, né, você está destruindo o retículo cristalino, né, de forma tal que quanto maior for a energia de rede, como definimos lá no começo, né, uma medida aí da força de interação entre cátions e ânions, né, se a energia de rede é mais forte no fluoreto de sódio, é maior, né, no fluoreto de sódio do que no iodeto de sódio, destruir, né, por assim dizer, o retículo cristalino no fluoreto de sódio é mais difícil do que no iodeto de sódio, e não é de se espantar então que a solubilidade molar do iodeto de sódio seja de 12,3 mol por litro, enquanto a do fluoreto de sódio é de apenas 0,99 mol por litro. Tá certo? Enfim, existe uma claríssima relação entre energia de rede e solubilidade, por exemplo, né? E isso fica muito bem ilustrado nessa curva que aí aparece, que mostra uma relação claramente linear, né? E, da mesma forma, você poderia correlacionar a energia de rede com ponto de fusão, por exemplo, né? E com ponto de ebulição, né? Com entalpia de vaporização, porque você estará sempre aí, no caso, a entalpia de fusão, por exemplo, é bastante claro, né? Você está, ao liquefazer, né, o haleto, você está aí destruindo o retículo cristalino e afastando algo mais, né, cátions e ânions, né? E é claro, quanto maior for a energia de rede, em princípio, mais difícil será esse processo. Enfim, a energia de rede se relaciona a uma série de outras, né, de outros parâmetros, a uma série de propriedades, como por exemplo a solubilidade. Daí o interesse tão grande, né, a importância tão grande de conhecermos, de conseguirmos calcular, medir, enfim, esse parâmetro, tá certo? E vamos então para o último slide. Bom, e já que falamos aí em energia de rede, a sua correlação com a entalpia de hidratação e equações empíricas, etc., mais um trabalho aí, né, um pequeno trabalho nosso de alguns anos atrás, na qual obtivemos equações empíricas e equações empíricas correlacionando claramente, né, energia de rede com entalpia de hidratação, né? Para sais 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3 e 1 para 4, né, a energia potencial de rede é simplesmente a soma, né, da entalpia de hidratação do cátion mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes
a entalpia de hidratação do ânion, né, conforme o sal possua 1, 2, 3 ou 4 ânions. Né? E você obtém, então, aí perceba-se os valores, né, simplesmente a soma das entalpias de hidratação, por exemplo, aí para os haletos de lítio, né, e aí depois o valor de energia potencial referência, usado como referência, né, enfim, valores experimentais. Perceba-se que a equação empírica, utilizando os valores de entalpia de hidratação, fornece, né, valores bastante concordantes, né, sobretudo para fluoreto e cloreto, né, para fluoreto principalmente, a diferença é de 1,2% a menos apenas, para cloreto abaixo de 10%, e aí para brometo e para iodeto, à medida que o raio do ânion aumenta, né, realmente a correlação, a concordância do valor obtido via essa equação empírica com o valor de referência aumenta aí para 10% e 13% para brometo e iodeto. Ainda assim, fica dentro de uma diferença relativamente aceitável. Né? De toda sorte, né? Essa equação simplesmente somando as entalpias de hidratação. Mas né, o mesmo trabalho traz correlações às equações, né? Equação da reta no caso, enfim, obtidas via né, a curva de energia potencial em função da entalpia de hidratação, em que aí você tem a coeficiente linear e angular né, na equação, enfim, ajustando melhor os valores, e aí sim os valores obtidos de equação empírica concordam bem mais né, com os valores experimentais, com os valores de referência da energia potencial. Mas veja-se que simplesmente, né, pegamos aí fluoreto e cloreto de lítio, né, você simplesmente somando né, as entalpias de hidratação de cátion e ânion, você já obtém um valor de energia potencial de rede que concorda muito bem, né? Enfim, sobretudo para o fluoreto, 1,2%, a diferença é muito pequena. Né? Concorda muito bem com o valor experimental da energia de rede para o haleto. Né? Enfim, mostrando claramente de novo, né? Primeiro que há uma correlação muito estreita entre entalpia de hidratação e energia de rede, e segundo que né, você pode obter uma série de equações empíricas que te permitem né, calcular de maneira bastante confiável a energia de rede, por exemplo, se você tiver uma tabela com valores confiáveis né, de entalpias de hidratação para uma série de cátions e ânions, né, numa primeira aproximação é simplesmente somar aí as entalpias de hidratação ou, se você quiser um valor mais exato, colocar em gráfico a entalpia de hidratação em função de energia de rede e obter uma equação com uma correlação realmente bastante boa que vai te permitir calcular valores bastante confiáveis. Tá certo? Enfim, terminamos assim então a nossa pequena aula aí sobre energia de rede e temas aí correlatos, tá bom? Muito obrigado então e até a nossa próxima aula.